quando a gente pega um dia inteiro, primeira coisa, mercado futuro, por que está começando aqui, ó, às 16 horas do dia anterior e está parando aqui às 16 horas do dia de hoje, né? Então, entre as 16 horas de um dia e as 16 horas de outro dia, acontecem todas as janelas operacionais do day trade no dólar futuro. E por que não é das 9 da manhã até o fechamento? Por quê? Porque tudo inicia no ajuste. Tá? Então, quando acontece o ajuste diário no dólar, você já tem uma referência para o dia seguinte. Então, todo esse metagame começa na hora que sai o ajuste do dólar. Para quem quer saber mais sobre o ajuste, tem a live que eu fiz aí há uma semana atrás no YouTube, explicando como calcula o ajuste, o que é o ajuste, o que você faz com o ajuste, tá tudo aí no YouTube. Aqui na Mestre a gente entrega o conhecimento completo, né, para que você não fique aí só numa janelinha de conhecimento que não é suficiente para você, tá? Então, às 16 horas você tem o ajuste do dólar. A partir do ajuste do dólar, a gente tem uma tendência primária de queda ou uma tendência primária de alta para o dia seguinte. Então, chegou no dia seguinte, essa tendência ela pode inverter ou ela pode continuar. Chegou 9h30, começa a ação institucional. Na ação institucional, o mercado pode buscar um ponto para estabilizar ou pegar uma tendência. E aí vai, 10 horas. O que nós temos 10 horas? A abertura do mercado à vista e a primeira taxa Petax dando referência do dólar spot para a gente, né? Então pode mudar a direção do dólar, né? Quando é 10h30, o que nós temos, né? Mas agora não, porque o mercado americano mudou o horário de verão, né? E passou para 11h30. Então a janela do mercado americano agora é 11h30, é aqui, tá? Então 10h30 a gente pode ter algum indicador econômico importante. E aí podemos ter outra mudança no mercado. E assim vai acontecendo em todos os horários importantes que tem momentos importantes para mudar o preço de direção, tá? Tudo isso aqui é o metajogo no day trade, tá? E cada vez que acontece uma mudança dessa, a gente pode tomar uma decisão de entrar no mercado ou de continuar olhando o mercado. Ou se tiver posicionado, de sair do mercado. Então, são nessas janelas que a gente costuma ter os melhores cenários, ou seja, as melhores situações onde a gente consegue tomar uma decisão, tá? E todo esse metajogo, ele é separado em duas grandes metajanelas. A metajanela da parte da manhã, que é a definição da Petax. Ah, é a definição da Petax futuro? É, mas a principal definição é o dólar. O que é o dólar? É o spot, né? É aonde o mercado está esperando um valor para encerrar as posições do dia. Só que não é assim bem, porque cada vez que sai uma prévia da Petax, né, sai umas 10 horas, depois sai 11 horas, depois meio-dia e a prévia final que sai aqui às 13 horas. Cada vez que sai uma prévia dessa, a gente tem um comportamento diferente no câmbio. Por quê? Porque à medida que vai definindo a taxa, e são 4 prévias, depois tirar a média das 4, né? Então todas as prévias influenciam na média, à medida que vai saindo cada taxa, o mercado vai se comportando diferente. Por quê? Porque se você tem uma taxa muito lá embaixo e você não precisa de uma taxa, de um spot tão barato, o mercado vai fazer uma outra taxa lá em cima para que o spot fique no meio. E aí vai se trabalhando cada prévia e vai se definindo o valor final da Petax. Isso é uma briga, tá? E cada janela essa briga acentua, tá? E depois que saiu a taxa, né? Então aqui, ó, temos a taxa final. A partir daí, a gente tendo a taxa final, o que importa é o ajuste na parte da tarde, tá? Então, a partir do momento que saiu a taxa final, a definição agora é aonde vão colocar o ajuste. Buscaram liquidez e vieram colocar o ajuste nessa região, tá? Então,
a parte da manhã é uma briga pela formação da Petax e a parte da tarde é uma briga para posicionar o ajuste. Quanto mais alto está a nossa taxa, 14%, mais vem dinheiro para o Brasil da onde? Do carry trade. O que é isso? É uma operação que o cara vai lá no Japão, pega dinheiro a 2% no Japão, em iene, que é a moeda japonesa, converte para dólar, traz os dólares para o Brasil, converte para real e aplica 14%. Então ele está tomando risco a 2% e trazendo para o Brasil para ganhar 14%. É claro que nesse meio aí tem custos, né? Tem inflação dos dois países, tem tudo. E aí já é uma relação iene real, não? E o dólar serve de ponte, né? Iene dólar, dólar real. Real dólar, dólar iene. Então, quanto mais barato tiver o iene, ou seja, quanto mais subir o dólar no Japão, mais tem fluxo de carry trade vindo para o Brasil. E aí, derruba o carry trade. Quanto mais carry trade, mais o dólar cai no Brasil, mais o real valoriza no Brasil. Isso, nesse momento, isso está acontecendo, porque o iene está apanhando do dólar e a nossa taxa está alta e muito alta. Então está tendo entrada de carry trade no Brasil. Por isso que hoje e ontem a curva de juros subiu. A nossa bolsa até subiu um pouquinho contra a curva de juros, porque aí eu vou falar aqui do EWZ, mas o nosso dólar não caiu. Por quê? Porque está tendo entrada de carry trade. Beleza? Que mais? EWZ. Por que então nossa bolsa não caiu com a curva de juros subindo 2 dias seguidos? Por quê? Porque quando o dólar fica caro, é porque o real desvalorizou, não é isso? Então, o nosso dólar a R$6 está caro. O real desvalorizou muito. Quando o real desvaloriza, a nossa bolsa, que os gringos estão olhando lá fora, fica muito barata. Porque o gringo, o dinheiro dele agora vale, $1 vale R$6. Então, uma ação da Petrobras, vamos supor, tá? Que custasse R$12, ele precisaria de $3 para comprar, que era R$4. Agora ele só precisa de $2. Então a ação da Petrobras caiu de $3 para $2. Aí o gringo fala, pô, mano, de $3 para $2, vou comprar Petrobras. Por quê? Porque lá fora a nossa bolsa fica barata. Mas aqui pra gente fica cara. Aqui dá para mostrar para vocês, ó, peguei um período aqui de 30 de outubro até hoje, ó, 4 de dezembro, tá? Período longo. Para mostrar para vocês o seguinte, ó. À medida que vão saindo os indicadores, vão saindo os drivers, olha aqui, ó. O verde escuro é bolsa, o verde claro é juros. O vermelho é bolsa, o laranja é juros. Então, olha só, esse período que o dólar subiu, olha o macro, ó. O macro é que fez o câmbio subir. Logo depois, o macro virou de lado no outro dia. O que o câmbio fez? Virou de lado. Então, quando o macro está trabalhando no sentido, o câmbio vai junto, tá? Olha aqui, ó. O que foi isso aqui, ó? Ó, bum, o câmbio, ó. Saiu do 5,80 e foi lá para os 6,10. O que foi isso aqui? Foi o famoso pacotão, né? Pacotão do Haddad, que foi desidratado e virou um pacotinho, né? E mais a informação do IR passando aí para uma isenção até R$5.000 por mês. Essa informação aqui, ela aumentou o quê? O risco Brasil. Quando ela aumentou o risco Brasil, através, né, da questão fiscal, precisava melhorar o fiscal, precisava economizar, de repente vai gastar mais, olha o que fez no nosso câmbio, ó, disparou o nosso câmbio. E olha o macro, ó, disparou junto, tá? Então, tudo isso acontece por drivers que modificam a curva de juros e modifica a bolsa, modifica câmbio. Tem que entender isso direitinho, beleza? E é claro que com o ferramental certo você consegue ir entendendo isso, né?
porque o ferramental vai te ajudar muito a você entender o que está acontecendo no mercado, tá? Mais um. Mesma coisa, né? Mesmo período, ó, pá. Olha o real é essa linha verde aqui, ó. Olha o movimento do real. Real disparou. Olha as outras moedas no mundo, ó. Movimento contrário. Então, o problema é interno, só no Brasil. Quando é um indicador, tipo payroll, que pega o dólar no mundo inteiro, o que vai acontecer? Todas as moedas vão fazer o mesmo movimento, ó. Então, aqui, ó, todas as moedas caindo junto. Então, quando a gente está olhando para essa ferramenta aqui, a gente consegue entender quando um indicador macro está afetando o dólar no mundo inteiro e quando ele está afetando só no Brasil. Tá? Isso é muito importante para você entender se você vai permanecer numa operação ou se você vai abandonar ela. Beleza? Que mais? Associado ao macro aqui, né? Que mais? Olha só, peguei aqui agora um período do contrato anterior, do Z, né? Que é o contrato com vencimento em dezembro, e unido ao novo contrato, que é o F, que é agora vencimento de janeiro, tá? Então, olha só, o meta-jogo do dólar, ele é baseado nisso, ó. Isso aqui é o ajuste, então olha o ajuste, como ele anda à medida que o meta-jogo vai andando, tá? Essa média azul é a posição dos dias, então, ó, a posição do dia, ela é trazida para a região do ajuste anterior. O amarelo é as posições de ajuste, então as posições de ajuste vão se movendo. E o rosa é a taxa Petax. Tá? Então, o que o mercado tenta fazer o tempo inteiro? Colocar, olha aqui hoje, ó, colocar o azul, o amarelo e o rosa junto. Por quê? Porque para os bancos o que importa não é se o dólar está aqui ou se o dólar está aqui. Para o banco isso não importa. Por quê? Porque ele está fazendo hedge das posições dele. Ele está travando. Então, para os bancos o que importa é se as posições dele estão junto com a taxa e com o ajuste. Tá? Então, os bancos estão de olho na posição, na taxa e no ajuste. Se tiver alinhado, ó, os bancos estão ganhando muito dinheiro. Por quê? Porque o que o banco ganha? Juros. Ele não ganha câmbio. Eles nem operam câmbio. Eles se protegem no dólar futuro. E o que eles querem ganhar? Juros dos clientes. Então, o trabalho aqui é para manter taxa, cor-de-rosa, ajuste amarelinho e posição azul, tudo junto. Esse é o meta-jogo do dólar que os bancos têm que cuidar todos os dias. Sabendo disso, é muito mais fácil da gente criar cenários e entrar em operações grandes no dólar futuro. Beleza? Então, mostrando tudo isso para vocês, dá para vocês entenderem que aqui dentro da Master a gente tem tudo que você precisa para se tornar um trader profissional. Então, começa desde cursos, né? São dezenas de aulas, centenas de aulas gravadas, né? Centenas de aulas gravadas, milhares de traders que já passaram por aqui, né? Algumas centenas que permanecem dentro da Masternet hoje, dentro da nossa comunidade. E o detalhe é que todo dia você está com a gente. Essa aula que você teve aqui comigo agora, nessa live, todo dia tem. E todo dia, hoje, por exemplo, a gente teve uma aula só no horário do ADP, mostrando o indicador, como é que você entra, por que você entra, por que você não entra, o que provocou esse movimento, o que é esse indicador. Então, hoje foi uma aula só de ADP. Todo dia você tem aula. E não é só de dólar, não, né? Dentro do dólar, você tem inclusive, né, lá no nosso site, só ir lá no site da Master, você tem aqui o curso gratuito para quem está começando, é claro, já entendendo tudo isso aí que eu venho falando de conceito, de fundamento, tá? Mas tem vários cursos, né? Desde curso de scalper, leitura de fluxo, especialização, tem tudo aqui dentro, tá? Mas para você se tornar um trader, a gente não fica satisfeito em te ensinar dólar só. Aqui dentro da Masternet, além de dólar, você aprende índice, juros, renda fixa,
drivers, indicadores, swing trade, alocação de ativos, análise fundamentalista, futuro até de criptomoedas, controle emocional, tem até Dr. Max, psicólogo aqui dentro para contribuir para que você se torne um full trader.